Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Temos também o site que é o saudecomocaminho.com.br. Eu vou falar um pouquinho sobre um tema que foi pedido aqui no canal, né? Crenças limitantes. O que é? Primeiro vamos entender o que são crenças e o que são crenças limitantes. Cada um de nós vive conforme aquilo que acredita, aquilo que acha que é realidade. Eu frequentei, não sei se vocês já ouviram falar, sobre um caminho filosófico que é praticado pelos orientais, que se chama Seishonoye. É um caminho espiritual, uma filosofia de vida. E o criador, aquele que codificou, é o Masaharu Taniguchi. Masaharu Taniguchi. E ele fala muito da realidade e do mundo dos fenômenos. Ele diz que nós vivemos no mundo dos fenômenos, que a realidade ela é o que é essencial e que na maior parte das vezes está invisível aos olhos. Você só pode acessar com o seu ser espiritual. O seu ser divino é que pode mergulhar na essência. É como mergulhar no nosso interior, no nosso inconsciente, para conectar nosso mestre que sabe o que é melhor para a gente a cada momento. Então, o Masaharu Taniguchi, ele está falando que estamos aqui no mundo do fenômeno e tudo nós podemos transformar se nós transformarmos as nossas percepções sobre a realidade. É perfeito. Quando você vai lendo, você não entende muito no início. À medida que você estuda e se aprofunda no que ele está mostrando a gente compreende que existe uma realidade que ela acontece a partir das leis divinas, das leis espirituais que foram gestadas junto com toda a criação, com tudo aquilo que nós conseguimos enxergar aqui na Terra, existem as leis para a manutenção dessa realidade. Mas o que existe mesmo são as leis. A vida está aí. Por mais que a gente destrua a nossa vida, para a gente entender, por mais que a gente destrua, a gente se corte, a gente se machuque, existe uma lei de regeneração no nosso corpo. Por isso que um ferimento se fecha. Você tem um corte profundo e à medida que você cuida, esse corte ele vai se regenerando e volta a sua pele, né? Volta a fechar. Isso é uma lei divina, uma lei espiritual que mantém, que garante a continuidade da vida, gente. Então a gente precisa aprender, compreender isso. Por que eu toquei nisso? Estou falando, e a minha proposta inicial era falar sobre as crenças limitantes. Se eu, veja bem, não acreditar que a vida se regenera, a vida não vai se regenerar. É isso que o Masaharu Taniguchi mostra em toda a sua filosofia. Eu preciso perceber, compreender, entender essa regeneração para que essa regeneração ocorra aqui no mundo dos fenômenos. Se eu não compreender isso, eu não sou capaz de criar essa realidade. Porque isso aí, os físicos quânticos, né? Aqueles estudiosos da física quântica, eles já provam, eles já mostram através de experimentos científicos. Se você ainda não tem conhecimento, pesquise, vá em busca. Eles mostram que o observador cria a realidade do fenômeno. Que o fenômeno da matéria, eles já provaram em laboratório, que a matéria se transforma a partir do olhar de quem observa. Isso quer dizer que a crença que eu tenho altera a matéria. Aquilo que eu carrego, aquilo que eu acredito, gera a vida que eu tenho. Então, muitas vezes você já leu em livros, inclusive em livros, muitos livros de autoajuda e livros que
são de autoconhecimento, que nos mostram o caminho para a gente se conhecer, eles falam desse nosso poder da percepção, de como a percepção muda a nossa realidade. O primeiro livro que me falou isso e que de alguma forma me chocou, porque na época eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, foi um livro de Krishnamurti, de Krishnamurti, A Mente e o Medo. E nesse livro, Krishnamurti diz que tudo o que nós precisamos está dentro de nós. Todo o conhecimento que nós precisamos para ter uma vida boa está dentro de nós. Que nós não precisamos de guru, nós não precisamos de livro, que se você olhar para dentro de você, se eu olhar para dentro de mim, eu vou encontrar todas as respostas que eu preciso. Na época eu lembro que eu tomei um susto quando eu li isso. Eu era muito jovem e realmente eu não tinha meios, eu ainda sabia muito pouco como entrar, como me voltar para dentro. Eu estava completamente para fora a partir da educação que eu recebi, dos estímulos que eu recebi e da sociedade que a gente vive, né? Que é uma sociedade que está sempre propondo a solução dos nossos problemas fora da gente. Seja em medicamentos, seja em viagens, seja em amores, né? No amor romântico, como se a nossa saúde, a nossa cura, o nosso bem-estar pudesse ser encontrado a partir do que está fora da gente e não fosse um estado de espírito que nós encontramos, um estado de espírito de satisfação. A felicidade é esse estado de espírito que olha para a vida com um olhar de alegria porque se sente alegre, porque adquiriu, transformou suas crenças limitantes. Se você acreditar que a vida é ruim, que a vida é triste, que as pessoas são desonestas, que o mundo é violento, assim será o seu mundo. Assim será o mundo que você vive. Porque, gente, nós vivemos muitas realidades dentro de uma realidade. Nesse momento que está acontecendo uma guerra, existem lugares onde as pessoas estão desfrutando de uma profunda paz. Aqui nesse lugar onde eu estou gravando o vídeo, há uma profunda harmonia. O som dos passarinhos, das cigarras, os gatinhos que correm para lá e para cá, os cachorros que estão, as raposas que estão aqui, não é? Os pássaros das mais diversas tipos, galinhas, então pintinhos, cobras, tudo vivendo, borboletas, tudo vivendo na mais perfeita harmonia, na mais perfeita paz, ao mesmo tempo que neste planeta está havendo guerras, conflitos, violências estão sendo praticadas, então nós estamos vivendo no mesmo momento, no mesmo exato momento, várias realidades numa mesma realidade. É disso que a física quântica está falando, é disso que Krishnamurti fala, é disso que todas as filosofias orientais de autoconhecimento estão propondo para a gente, que a gente possa olhar para o que povoa nossos pensamentos, olhar para aquilo que nós acreditamos e se perguntar se é real e conseguir olhar a verdadeira realidade. Que na essência a vida ela é harmonia, a vida é paz, a vida é força, a vida é alegria. E isso se conquista dentro de você. Eu já falei sobre uma passagem da vida de Madre Teresa de Calcutá, que eu amo, a história da vida dela, li vários livros sobre ela. Ela, inclusive psicografados e outros um deles foi publicado pela Igreja Católica, se você for católico, vale a pena você ver. É o livro onde estão publicadas as cartas de Madre Teresa que ela fez na época ao seu guia espiritual dentro da Igreja Católica. Muito interessante. Então tem uma passagem da história dela que ela está havendo uma guerra, ela está nesse país ajudando, nesse país que está havendo uma guerra, ajudando os feridos de guerra. E ela soube que uma bomba caiu próximo a um hospital onde havia vários idosos. E ela não pensa duas vezes, pega o carro que tem disponível no lugar onde ela está trabalhando e
esse hospital fica do outro lado, onde está havendo, né, um conflito entre os dois lados da guerra. E ela não tem medo nenhum, ela pega o carro e ela diz, eu vou passar pelo campo de conflito, de guerra, e vou buscar as pessoas que ficaram lá, porque fica um restante de pessoas. E assim ela faz. Quando ela chega próximo a esse lugar, que está havendo conflito, os dois lados da guerra sabem que são ela, né? É anunciado, inclusive, avisado. Ela vem, porque ela era uma pessoa super conhecida, os dois lados da guerra a valorizavam e respeitavam pelo que ela era, o que ela fazia. Veja como é forte, gente, a força do amor. A certeza de que vale a pena amar e se dedicar ao amor. Então, os dois lados da guerra param, dos exércitos param de atirar, para que Madre Teresa passe no seu carro e siga para o seu destino para buscar os que estão nesse hospital, os idosos. E assim ela faz. Ela passa com muita tranquilidade, chega lá, quando ela passa, eles voltam a se atacar, vai lá, pega as pessoas que ela precisa pegar e volta e passa pelo mesmo caminho e novamente os dois lados da guerra param para que Madre Teresa possa passar. Gente, isso é a força do amor que essa mulher emanava no mundo. A frequência de paz, de harmonia que ela oferecia ao mundo apenas sendo quem ela era. Isso aí é felicidade. Então, a crença dela no amor expandia a realidade do mundo. A realidade, inclusive, daqueles que estavam com a violência dentro de si e estavam guerreando. Até esses que estavam emanando uma frequência de guerra, eles se rendiam à frequência do amor de Madre Teresa de Calcutá. A crença limitante é essa crença em que eu acredito que a realidade só tem uma maneira de ser. Que uma coisa tem que ser, que é ou tem que ser do jeito que eu penso. Que as pessoas são ruins. Se eu acreditar que as pessoas são ruins, as pessoas serão ruins comigo. Eu serei, porque eu sou uma pessoa, então se eu acredito que o ser humano é ruim, né, como Hobbes, então eu serei uma pessoa ruim porque eu sou uma pessoa. E as pessoas que chegarão perto de mim, se aproximarão de mim, também emanarão a mesma frequência, porque frequência atrai frequência. Isso é outra constatação da física quântica. Então a gente precisa compreender, gente, que não é uma questão de fantasia, de que aquilo que eu acredito vira realidade. É uma questão já comprovada pela ciência. Não é mais uma questão de você acreditar ou não nisso. Porque essa crença, se você tivesse essa crença, que a percepção muda a realidade, essa é uma crença que expande. Mas não precisa ser mais crença, porque isso já foi comprovado pela ciência, através dos experimentos dos físicos que trabalham com a física quântica. Então já foi provado, basta você mergulhar nisso. Eu pretendo oferecer algumas aulas aqui no canal. É porque eu ainda tenho muitas obrigações, muitas responsabilidades, mas eu já estudei sobre isso. E eu tenho como oferecer uma aula a vocês para que vocês entendam e transformem as crenças limitantes de vocês. Porque nós precisamos transformá-las. Nós precisamos olhar para a realidade que está aí para a gente viver, que ela é plástica, como a plasticidade cerebral. Tudo é plástico, tudo é mutável neste mundo. Existe uma transformação, existe uma transformação contínua, né? A lei de Lavoisier, né? Nada do mundo morre, nada que está no mundo morre, apenas se transforma. Então a gente precisa adquirir novas crenças. A gente não sabe muito viver sem crenças. Eu acho que precisa adquirir novas compreensões sobre a realidade para viver de acordo com essa compreensão expandida e criar na nossa vida tudo, gente, mas tudo que a gente quiser. Todo o amor, toda a abundância, toda a paz que nós merecemos e que nós queremos levar ao mundo. Porque só podemos levar paz para o mundo se a gente tiver paz para oferecer. Se a gente chegar a ter a harmonia da Madre Teresa de Calcutá,
a gente ter a crença, a força que muda a vida vem de uma crença expandida, uma crença que compreende a vida de uma maneira muito mais ampla do que a da matéria, né? A gente foi educado dentro de uma academia, de uma escola, onde a gente vê que a força da matéria e acredita que a força da matéria é que cria a realidade. Não é. Não é matéria que cria a realidade. É o espírito que cria a nossa realidade. Então, gente, que possamos expandir nossas crenças, transformar nossas crenças limitantes em crenças expansivas, crenças criadoras, criativas, crenças que geram amor, paz e harmonia. Essa é uma das responsabilidades minhas aqui nesse canal com vocês. Vamos criar, à medida que a gente for caminhando junto, vamos criar um novo mundo dentro de nós. E criando um novo mundo dentro de nós, criamos um mundo fora da gente, cheio de paz e harmonia. Gente, se vocês gostam do canal e ainda não se inscreveram, aqui embaixo é fácil se inscrever, acionar o sininho para você receber o aviso quando a gente coloca os vídeos. Tem um sininho aí embaixo também. Tem aí o espaço para você sugerir os temas. O tema de hoje foi uma sugestão. Dê seu like para nos incentivar. Estamos aqui todos os dias, podem confiar, né? Porque eu estou comprometida com o meu crescimento e com o crescimento de vocês, que estaremos todos os dias aqui ampliando a nossa percepção, tendo acesso a crenças que expandem e transformando as crenças que nos prendem. Então vamos expandir as nossas crenças juntos. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Fiquem com Deus. Até mais tarde ou até amanhã.